Oi pessoal, o vídeo de hoje é especialmente para quem acabou de ser diagnosticado com diabetes, seja a pessoa em si, ou um familiar, ou um amigo. Se você tem o diabetes como um novo membro da sua família, esse vídeo é para você. Então, vamos lá, vamos começar logo. Primeiro de tudo, calma. Não é o fim do mundo. Seu mundo não acabou. O mundo da pessoa que você ama não acabou. Não quer dizer que você vai viver uma vida restrita, que a pessoa que você ama vai viver uma vida restrita. Não quer dizer isso. O diabetes tem tratamento, tá? Não é uma sentença de morte. Tô dizendo isso porque muita gente ouve isso, que diabetes é uma sentença de morte, que acabou a vida, que é um bicho de 7 cabeças, que agora é só tristeza, que agora é só dificuldade. E não tem nada disso, gente. Calma, nada disso mais ou menos. Tem um pouquinho disso no começo, tem um pouquinho disso em alguns momentos da vida, mas como tudo na vida, tem um pouquinho disso, né? A gente tem sim dificuldades na nossa vida, mas a gente teria com diabetes ou não. É bom entender que na vida sempre vamos ter dificuldades. E o diabetes é só mais uma delas. Então, calma. Não coloque o diabetes como o maior vilão da história da sua vida, porque não é assim. Como que eu vejo o diabetes, tá? Eu costumo dizer muito isso para as pessoas, e as pessoas acham graça, enfim, gostam. Eu vejo o diabetes como um bebê que eu não queria, não tava afim, que me deram, falaram assim, ó, toma aqui que o filho é teu. E eu falo, mas eu não quero esse filho agora porque eu não tô afim, eu não quero cuidar disso aqui. Enfim, né? Vamos lá, toma aqui que o filho é teu. E aí esse filho é um bebezinho mesmo, que se eu não cuidar, prestar atenção e fazer o que eu tenho que fazer, ele vai chorar, vai espernear, vai me encher o saco, vai gritar, vai ficar chamando atenção, porque ele precisa de cuidado, ele precisa ser cuidado, né? Ele precisa de atenção ali. Então, é um eterno bebê, o diabetes. Você precisa cuidar do seu diabetes. Ponto final. Ele precisa de você, ele não se cuida sozinho, ele não tem capacidade de se cuidar sozinho. No caso do diabetes tipo 1, isso acontece porque há uma reação autoimune. Eu tenho um vídeo sobre isso falando de tipo 1 e tipo 2, mas tem uma reação autoimune no caso do tipo 1, em que o pâncreas para completamente de produzir insulina. E aí não tem jeito mesmo, gente, não tem condições. A pessoa tem que aplicar insulina. E aplicar insulina é uma forma de cuidar do seu diabetes, além de medir a glicemia, de praticar atividade física, ter uma alimentação balanceada e muitas outras coisas, visitar o médico com frequência, etc, etc. No caso do diabetes tipo 2, o pâncreas, ele produz insulina, mas a pessoa ela começa a criar uma resistência, tipo assim, não tô gostando dessa insulina aqui não, tem alguma coisa que eu não sou um pouquinho resistente a ela. Com isso acontecendo com frequência, começa a aumentar a produção de insulina no corpo. E aí, com o tempo, ele vai falar assim, cansei, não tô afim mais, e é isso aí. E aí, com o tempo, vai diminuindo a produção de insulina até chegar a zero. Mas isso demora, tá? Isso não é de um dia pro outro assim, papá. Por isso que a gente fala muito que o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Sim, doença. Eu não gosto muito de falar doença, mas é uma doença. A gente não pode dizer que não é, porque é uma doença. É algo silencioso. Porque você, como o pâncreas continua produzindo insulina, você não sente nada. Ele produz em maior quantidade. Então se você falar, vai lá, faz o seu exame, deu insulina alta, tem alguma coisa errada. Não é pra você ter uma produção de insulina maior do que você precisa. Se você tá produzindo mais insulina do que precisa, tem alguma coisa errada. Então é bom ficar atento a isso aí. Se você, enfim, tá um pouquinho acima do peso, sedentário, come muita besteira, tem uma idade mais avançada, vai fazer aí um exame pra você evitar que isso aconteça com você, evitar que o seu pâncreas canse de produzir insulina, tá bom? Fugiu um pouquinho do tema, mas tudo bem, porque não tem importância. Isso é bom pra todo mundo saber e pra você também, que tá aí agora nessa situação, ensinar pra outras pessoas, né? Então, eu vejo muito assim, eu costumo ver muito o diabetes como uma questão que precisa de mim, que não se cuida sozinho e que eu preciso cuidar dele, porque eu cuidar do meu diabetes é uma questão de amor próprio, porque eu cuidar dele, eu tô cuidando de mim.
Ao cuidar do meu diabetes, eu tô diminuindo o risco de complicações, porque sim, você tem como diminuir o risco de complicações do diabetes. Não quer dizer que você descobriu o diabetes que você vai ficar cego. Não, assim, você não tem como dizer e falar assim, você vai ficar cego. Não. A gente não tem como saber isso. A gente tem como cuidar pra tentar evitar isso. A mesma coisa é perder o pé. Muita gente fala, vai perder o pé, vai amputar porque o diabetes causa isso. O diabetes não causa isso, o mau controle do diabetes causa. Então muita gente fala que o diabetes mata, o diabetes não mata, o que mata é o mau controle do diabetes. Então assim, vamos parar de culpar o diabetes nesse sentido. Vamos pensar mais nas responsabilidades. Por que a pessoa amputou o pé? Por que a pessoa ficou cega? O principal é porque não cuidou. Mas a gente tem que olhar também, a pessoa teve oportunidade? A pessoa teve conhecimento? A pessoa teve, enfim, ela recebeu os insumos que ela precisava pra cuidar? São muitas questões aí. A gente não pode também culpar a pessoa pelas complicações dela, porque não é bem assim. Então, tem muitas coisas, né? Tipo, a gente tem que pensar amplo nesse sentido. E no caso do diabetes, é pensar nisso, em que você precisa se cuidar, você precisa realmente tomar as atitudes necessárias para poder viver com o diabetes na sua vida sem que ele te atrapalhe, porque é possível. Se você fizer o mínimo que você tem que fazer, olha só, tem que medir a glicemia, no caso do tipo 1, tem que aplicar insulina, tem que fazer a dieta, não gosto de falar dieta, mas tem que seguir o plano alimentar e tem que praticar atividade física. E tem que ficar assim, de olho nas suas atitudes para deixar a glicemia dentro da meta. Você fazendo isso, sua vida, tipo, tá aqui pra você viver. Então faz isso e vai viver a vida. Tipo, eu não fico pensando no diabetes 24 horas por dia. Eu costumo dizer muito pras pessoas que eu esqueço que eu tenho diabetes. Porque eu uso um aparelho em que ele me avisa quando minha glicemia sai da meta. Então eu fico vivendo minha vida o dia inteiro. Ele apitou e tenho diabetes. Vou lá e olho. E tenho diabetes. Antigamente o que eu fazia? Eu botava alarme. Media a glicemia na hora do almoço. Tem que medir a glicemia antes de comer. Então, tenho diabetes. Vou comer e tenho diabetes. Tenho que aplicar insulina. Eu não fico pensando toda hora que eu tenho diabetes. Com bomba de insulina, sem bomba de insulina, enfim. Não dá pra gente ficar também vidrado nisso. Não faz bem pra nossa saúde mental. Não faz bem mesmo. E também não faz bem a gente esquecer completamente. Porque no futuro vai trazer complicações, problemas que a gente não quer. Então, o ideal é você começar hoje, começar desde sempre, se cuidando. E pra finalizar o vídeo, eu tenho uma dica pra você que tá aí nessa situação, ou até pra você que já tá nessa situação há um bom tempo, mas que não aceita muito bem, que não aceita mesmo que tem diabetes, que assim, isso aqui não é uma coisa bem resolvida na minha vida. Psicólogo, gente, terapia, sim. Não é um tabu, é algo que todo mundo precisa fazer. E eu vou até dizer que todo mundo precisa fazer com diabetes ou não, porque a vida, gente, é uma loucura. A vida é uma loucura, principalmente agora com a situação que a gente tá vivendo de coronavírus. Tá uma situação complicada. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente nunca soube, principalmente agora a gente não vai saber mesmo o dia de amanhã, a gente não tem como saber. E ter uma terapia, ter alguém com quem conversar, e não só pra conversar, mas assim, alguém pra te ajudar a entender o que você tá passando e te ajudar a passar por isso de forma profissional. A pessoa se formou pra isso. O terapeuta é pra isso, né? É essencial. E eu faço terapia há 20 anos. Eu tenho diabetes há 20 anos e eu faço terapia há 20 anos. E desde sempre, eu vou te dizer que, sei lá, eu fiquei uns 6 meses aí tentando lidar, tentando entender, ou menos que isso, eu não me lembro. Eu tinha 6 anos quando eu fui diagnosticada, mas eu acho que eu não fui de um dia pra noite assim, ó, pronto. Não foi. Eu fiz terapia por muitos anos, mas eu lidava bem, assim, eu lidava no geral, tipo, não entrei em depressão na época. Eu tinha 6 anos, né, eu era muito pequena, não entendia direito. Mas fiz terapia por muito tempo e até hoje eu faço, eu não abro mão, é algo que eu amo fazer. Eu toda semana vou lá, falo com a minha psicóloga, converso. E eu vou te falar que hoje eu nem falo de diabetes. Já falei em algumas sessões que tem vezes que realmente enche o saco. Tipo, não quero mais esse bebê na minha vida. Tipo, é um eterno bebê. Ele não vai crescer nunca, vai sempre precisar de mim. Sempre vai precisar da minha atenção e do meu carinho, do meu cuidado. Do meu carinho, sim, eu falei carinho. E, enfim,
E isso é normal, as pessoas se sentem chateadas com isso, as pessoas se sentem, enfim, lotadas e sufocadas. E é bom você ter alguém com quem conversar, alguém com quem dividir isso. E uma última coisa, eu sei que eu falei que o psicólogo é a última coisa, mas uma última coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes, junto com o psicólogo, é apoio familiar e apoio dos amigos também. Não fica sozinho, não passa por essa sozinho, não segura essa barra sozinho, porque, gente, criar um bebê chamado diabetes sozinho é difícil. Então, não passa por isso sozinho, tá? Chama sua família, conversa. Se você é familiar, quer dizer, se você é um familiar de alguém, é amigo de alguém que tá com diabetes, mostra o seu apoio, ajuda. Eu tenho um post no meu blog que fala sobre isso, sobre como o seu amado pode te ajudar no controle do diabetes. Seu amado pode ser sua mãe, seu pai, seu namorado, amigo. Tem várias coisas. Pode pedir pra aprender mais sobre diabetes, pode explicar melhor, pode dizer o que fazer em situações especiais, se você tiver uma hipo, uma hiper, que precisa do cuidado dessa pessoa. E, enfim, apoio moral, gente, apoio, né, tipo, de sentimento, e lá, só, tô com você. A pessoa vai se sentir acolhida, vai se sentir bem. E isso ajuda muito no processo de cura interna, de cura, de aceitar que aquilo ali tá na vida dela, no processo de cura do luto, porque as pessoas têm um luto da vida anterior ao diabetes. Então isso é bem importante. Bom, eu prometi pra mim mesmo que esse vídeo não ia demorar, e demorou bastante, mas espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil pra você. E se tiver alguma dúvida, quiser compartilhar sua história, quiser falar alguma coisa, comenta aí embaixo, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com quem precisa ouvir isso, tá bom? Beijo!